Boa noite, Que boa bom noite. ver todo mundo aí, prestigiando a gente. Tá contigo. Então eu vou começar. Meu nome é João Vitor, eu sou aluno do ensino médio do CIEP 449 Intercultural Brasil-França e bolsista PIBIC de ensino médio da professora Carla. Eu entrei na bolsa, né, na pesquisa, por causa do professor Alberto, né, que era meu professor ano passado. E na live de hoje eu vou entrevistar a professora Carla, que é uma das coordenadoras do laboratório. Eu vou fazer a minha primeira pergunta, então, para começar. Legal. Professora, você se formou em farmácia na UFRJ. O que fez Isso. você se interessar pela profissão? Ah, bacana. Então, eu me formei em farmácia, né, em 1992. E, na verdade, eu procurei a farmácia, né, porque eu tinha um interesse inicial pela área de alimentos, sabe, João? E Uhum. a farmácia, a faculdade de farmácia, ela é uma das graduações que te permite escolher algumas áreas de concentração. Na verdade, a gente tem quase 80 áreas diferentes de concentração. O que são áreas de concentração? Áreas onde você pode atuar, né? Depois de formado. E uma das áreas de atuação da farmácia é alimentos, bromatologia, que a gente chama, né? E eu tinha feito escola técnica de alimentos e tinha muito interesse em seguir nessa área de alimentos. Foi aí que eu identifiquei, então, a farmácia com essa possibilidade. Então, eu fui fazer farmácia com a vontade de depois seguir os meus estudos para química de alimentos. Só que quando eu entrei no universo da farmácia, eu me encantei demais com os medicamentos e com a fisiologia dos medicamentos e todas as áreas que compõem o ensino da farmácia. E desisti de alimentos. Falei, eu não quero mais seguir essa área, eu vou seguir, então, a área de farmácia propriamente dita. Só que naquela ocasião eu já estava identificando em mim uma vocação muito grande para o magistério, a vontade de ser professora, né? E então eu tanto gostei da farmácia quanto eu queria seguir a área acadêmica que a gente chama, que é essa área onde a gente se torna professor universitário. E naquela ocasião a minha orientadora que está aqui, ó, me assistindo, a professora Márcia Capella, foi a minha grande mentora nesse caminho, né? Tenho muita gratidão a ela por ela ter me apresentado esse caminho da vida acadêmica, né? Então eu já era iniciação científica como você, né? Então eu também comecei fazendo iniciação científica, só que já era uma iniciação científica de graduação, não era de ensino médio como é a sua, né? E a Márcia, então, foi a minha orientadora, me mostrando, Carla, se você gosta tanto da área acadêmica, faz o mestrado e depois o doutorado e depois você vai se tornar, então, professora. E foi assim que eu segui, então. Então, na época, a professora Márcia era orientadora pela Biofísica, o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho é uma referência no Brasil e no mundo, dentro da UFRJ, como um grande centro de pesquisa e ensino. E eu, então, fiz o meu mestrado em biofísica, orientada, então, pela professora Márcia Capella. E naquela ocasião, a gente já trabalhava com uma terapia que utiliza correntes elétricas no tratamento de tumores. E eu já tinha um interesse muito grande por essa área de câncer, porque a minha mãe, então, faleceu muito precocemente de câncer, então eu perdi a minha mãe quando ela tinha 49 anos de idade, eu tinha 16 anos, e aquilo foi uma motivação a mais, assim, na minha vida, quando eu vi todo aquele sofrimento, né, e eu pensei, puxa, será que a ciência não pode fazer alguma coisa pelo câncer? Será que eu não posso fazer a diferença com relação a isso? E comecei, então, a me interessar pelo estudo de drogas antitumorais e pelo desenvolvimento de novas terapias para câncer. E foi aí, então, que eu comecei esse meu mestrado em biofísica celular com essa terapia, que chama-se eletroterapia tumoral. Então, a gente utiliza uma corrente elétrica para fazer a destruição de tumores. E é um projeto encantador, assim, eu trabalhei quase 10 anos da minha vida acadêmica dentro desse projeto, e depois
acabei fazendo também o meu doutorado dentro dessa temática de atividade antitumoral com correntes elétricas. Só que nesse meio do caminho, né, quando eu já tinha terminado o meu mestrado e estava no meu segundo ano do doutorado, apareceu a possibilidade de eu fazer o concurso para professora da farmácia. E a disciplina que eu mais amava na farmácia, que eu amo até hoje, era a farmacotécnica. O que ensina a farmacotécnica? Ensina a preparação de medicamentos, como preparar pomadas, como preparar cápsulas, como preparar comprimidos e por aí vai. E aí, quando eu vi essa possibilidade desse concurso, eu falei assim, puxa, é a minha chance, né? Porque é a disciplina que eu mais amava na faculdade e eu já podia fazer porque eu já tinha o mestrado. E aí me candidatei, então, a esse concurso com outros 5 colegas de turma meus e passei nesse concurso. A minha aula didática foi sobre pomadas. A Márcia que assistiu essa aula, lembra, Márcia? E eu, por várias vezes, repeti essa aula, treinei, porque o concurso público é assim, você faz uma prova teórica, né? E depois você tem que fazer uma aula, né? Uma prova de aula. Então, você tem que provar para uma banca que você é capaz de fazer uma boa aula, né? De ser uma boa professora, né? E então a gente realiza esse concurso, que é bastante concorrido, né? Então, além da gente apresentar propriamente esse conteúdo em aula, você também é avaliado com relação ao seu currículo, o que você já publicou, que trabalhos você tem, que projetos você já desenvolve, e aí você é selecionado para aquela vaga ou não. E eu tive a alegria de ser indicada para ser professora de farmacotécnica da Faculdade de Farmácia em 1996. Vou fazer, então, aí 25 anos já de faculdade de farmácia agora em dezembro. E aí eu segui, então, a princípio com essa meta, né, de ser... Márcia, como eu me lembro, como você me ajudou, né, minha amiga? Eu segui, então, iniciei a minha carreira, assim, dentro da faculdade de farmácia, trabalhando com essa linha especificamente de busca de novas drogas para destruição de tumores, e foi assim, então, que eu iniciei, né, lá nos idos de 1996, uma época muito difícil na universidade, sabe, João? Você nem pensava em nascer, né? E eu já estava lá, já era professora da UFRJ, né? Então, foi assim que eu ingressei, né? E aí, dentro dessa carreira que a gente faz na universidade, a gente tem que, então, seguir no desenvolvimento de projetos, na orientação de alunos, né? E buscar atuar tanto no ensino, que são as aulas que a gente dá, então, desde sempre, as aulas de farmacotécnica, que foi esse o concurso que eu fiz, e os diferentes projetos, né, de pesquisa que a gente desenvolve, junto também com outros projetos que a gente chama de extensão, que eu posso depois te explicar um pouquinho melhor o que é, né? Então, foi assim que eu cheguei lá na UFRJ. Na verdade, eu fiz faculdade na UFRJ, eu entrei para a UFRJ em 88. Então, eu frequento lá o campus Fundão desde 1988, né? E depois, então, ingressei nessa carreira onde eu estou até hoje. Entendi. E como surgiram os laboratórios que hoje você coordena? Essa foi uma história também muito legal dentro da minha trajetória acadêmica, né? Então, como eu disse, o professor universitário, ele não dá somente aula, né? Ele também precisa fazer atividades de pesquisa. E onde a gente desenvolve as atividades de pesquisa? Dentro dos laboratórios. E a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem uma tradição muito grande com pesquisa, né? Então, o último ranking de classificação, inclusive, das universidades brasileiras, a gente passou a ser a principal universidade brasileira do Brasil. E justamente um ponto muito a nosso favor é o desenvolvimento de pesquisas, né? Então, todo professor dentro da nossa instituição é obrigado a fazer pesquisa em determinados laboratórios. Quando eu cheguei na farmácia, eu não tinha laboratório para trabalhar. Eu era uma fedelha, né? Uma recém-doutora, né? Recém-chegada na faculdade. Imagina, para um professor ter um laboratório, você já tem que ter um status, um currículo, né? Eu costumo brincar que o metro quadrado da UFRJ é mais caro que o metro quadrado da Vieira Soto, em Ipanema, né? Então, é muito difícil você estabelecer um grupo, você montar um laboratório e
sustentar esse laboratório também. Porque às vezes você consegue até abrir um laboratório, mas você não consegue mantê-lo pela escassez de recursos mesmo dedicados à pesquisa, né? Mas eu dei uma sorte muito grande, sabe, João? Porque assim que eu entrei, na época, o meu orientador, né, junto com a Márcia, ele se mudou para a França. Ele recebeu uma proposta muito boa para ser professor visitante numa universidade, né, num centro de pesquisa na França, e ele aceitou essa proposta. Só que quando ele, então, se transferiu para a França, ele tinha um laboratório montado, né? E ele falou assim, olha, eu vou deixar tudo aqui. Eu não tenho como levar esses equipamentos. E eram coisas caras que daria para eu montar uma primeira estrutura. E aí ele me perguntou, Carla, você quer esses equipamentos para você montar um primeiro laboratório? Eu, na hora, falei que sim. Aí eu quero sim. Nossa, aqui a gente tem uma estrutura maravilhosa. E aí, com essa doação do professor Salatiel Menezes, eu consegui, então, convencer o meu departamento lá na farmácia de me dar uma areazinha pequena, suficiente para eu montar o meu primeiro laboratório. Então, o meu primeiro laboratório tinha 20 metros quadrados. Era um módulozinho pequenininho, apertadinho, onde eu consegui, então, estruturar esses primeiros anos de trabalho. E aí, 4 ou 5 anos depois, eu já era aí chefe de departamento, eu já estava numa outra situação da minha carreira, e a gente, então, fez uma reestruturação física na faculdade, e eu solicitei, então, uma ampliação da minha área. E aí eu mudei de 20 metros quadrados para 40 metros quadrados. Parecia, assim, um mundo. Foi quando a Gleice chegou lá no laboratório, né, Gleice? A Gleice veio trabalhar comigo, nessa época, já pegando esse novo espaço, que agora já era de 40 metros quadrados. E foi nesse espaço que a gente, então, iniciou esse laboratório, que a gente denominou de Laboratório Multidisciplinar de Ciências Farmacêuticas. E por que a gente dá esse nome de multidisciplinar? Porque, na verdade, a gente tem várias atividades. Em 2005, isso mesmo. Então, em 2005, a gente recebeu esse laboratório e eu recebi a ajuda da Gleice, que foi fundamental nesse início da minha carreira também. A Gleice veio da escola técnica, concursada também para fazer a faculdade de farmácia, e assim a gente iniciou. Então, esse laboratório já de 40 metros quadrados, eu já tinha condição de receber alunos, né? Então, na época, eu tinha a minha primeira aluna de mestrado, que hoje é professora na UFRJ Macaé, que é a professora Magdalena Nascimento Renó, uma grande amiga minha. E depois dela, vieram vários outros, inclusive a Vânia, que hoje trabalha comigo, o César, a Camila, a Marina, a Luciana, a Michele, eu tive agora a outra Michele, né? Então, nessa trajetória aí, já passaram lá no nosso laboratório mais de 20 alunos entre mestrado e doutorado, né? E aí ficamos com essa primeira área de 40 metros quadrados. E foi nessa época que eu também comecei a me envolver com uma outra linha de pesquisa. Então, eu já trabalhava com essa de correntes elétricas, e aí surgiu a possibilidade de eu trabalhar com homeopatia. Então, naquela ocasião, então, a gente tinha uma professora de homeopatia que morreu muito precocemente, e a linha, né, de homeopatia, então, estava um pouco órfã dentro da faculdade, né? E como eu era professora de farmacotécnica, uma grande colega minha, que hoje em dia está aposentada, que é a professora Sheila Garcia, virou para mim numa reunião e falou assim, Carla, você vai ser a professora de homeopatia da Faculdade de Farmácia junto comigo. E eu levei um susto, né? Porque eu não sabia nada de homeopatia, eu não tinha formação em homeopatia, eu era farmacêutica apenas, né? E eu achei aquela proposta, assim, muito desafiadora, né? E eu, num primeiro momento, falei assim, você acha que eu tenho condição de te ajudar nessa disciplina de homeopatia? Ela falou assim, tem sim, porque a farmacotécnica homeopática é muito parecida com a farmacotécnica que você já leciona, então você vai me ajudar. Como eu não conhecia nada, eu falei, tá bom, então eu vou te ajudar. E aí eu fui assistir a primeira aula de homeopatia junto com ela, e essa aula foi dada por um grande farmacêutico, Justino, que é um dos sócios proprietários de uma farmácia muito famosa aqui no Rio de Janeiro, que é a Quinta Essência. E quando eu ouvi do Justino o que era homeopatia, oi, prof. Camila. Camila foi a nossa primeira aluna de doutorado em homeopatia e hoje é professora também no Instituto Federal de Educação, né? E quando eu ouvi o que era homeopatia, né,
nessa aula do Justino, eu falei assim, opa, isso é homeopatia? Mas que terapêutica interessante, que metodologia diferente. Eu quero estudar homeopatia. Então, eu já tinha o meu doutorado. Foi quando, então, eu fui para o Instituto Hahnemanniano do Brasil, que é aqui na Unirio, no Rio de Janeiro, e fui fazer a minha formação em homeopatia. E lá, então, isso foi em 2004, eu estava recém-nascendo a minha segunda filha, a Luísa, né? Quando, então, eu me formei em homeopatia também. E aí, isso já começou a ampliar essa minha área de atuação, né? Eu comecei a trabalhar agora não mais só pensando em correntes elétricas e câncer, mas também dedicando boa parte do meu tempo também aos projetos de homeopatia. E foi por causa desse envolvimento com a homeopatia, então, que eu consegui ampliar essa linha e consegui esse segundo laboratório, que é um laboratório de práticas integrativas e complementares, né, que a gente tem no mesmo corredor lá da nossa faculdade, né, onde a gente desenvolve os projetos com homeopatia, com antroposofia, com plantas medicinais, com florais de bar e outras com yoga. Já tentamos iniciar com a Luciana, né? Um projeto que a gente tem vontade também de fazer. Olha, a tia Neide está aqui. Ô, João, tem que te contar essa. A tia Neide foi a primeira pessoa que me pegou no colo. Quando eu nasci, a enfermeira deu a mim, né? Para ela me levar até a minha mãe. Quem me levou até a minha mãe foi a minha tia Neide, que está aqui, ó, participando com a gente. Muito orgulho. Olha, a Dorli, a minha deusa da homeopatia, também está aqui com a gente. A Dorli, você tem que conversar com ela, João, e ver como que a experiência de vida dela é cativante. Uma homeopata, pesquisadora, ela diz que não é homeopata, ela sempre fala isso, mas ela é. E é uma grande pesquisadora também de homeopatia, né? E aí foi assim que a gente começou, então, a se envolver também com homeopatia. E nesse meio do caminho, de novo, como na universidade a gente tem que fazer ensino e pesquisa, né? Ô, Verônica, Telzinho, a gente, então, junto com a Fortini, que foi o meu grande braço direito, né? A minha grande referência da homeopatia, né? Que é a Fortini. A gente, então, iniciou a construção, a montagem do laboratório da farmácia de homeopatia da UFRJ, que é o terceiro laboratório, então, que a gente implementou. Viva a homeopatia, né, Adri? No fundão, né? E esse laboratório, então, fica dentro da farmácia universitária, né? E por que ele é muito importante para o farmacêutico, né? Porque a homeopatia, ela é uma área de concentração do farmacêutico. Mas não basta apenas fazer farmácia. Para você trabalhar com homeopatia, você também precisa fazer a disciplina de homeopatia e você precisa ter um treinamento prático em laboratório numa farmácia homeopática. Então, lá no fundão, o que a gente tinha? A gente tinha um ensino, que eu já trabalhava junto com a professora Sheila, mas a gente não tinha a nossa farmácia de homeopatia. Então, os nossos alunos tinham que fazer estágio na melhor farmácia do Rio. Boa, João! Obrigada! Os nossos alunos tinham que fazer estágio na Quinta Essência, na Nova Era, em outras farmácias. Não podiam fazer conosco, porque a gente não tinha farmácia. E aí, então, a gente conseguiu um projeto específico, né? Para pelo menos 120 horas, isso mesmo, de estágio, né? Em homeopatia. A Gorete está falando aí para gente, é isso aí. E aí a gente conseguiu esse laboratório para receber os nossos alunos. Então, atualmente, o ensino de homeopatia na UFRJ, a gente costuma brincar que é barba, cabelo e bigode, né? Então, a gente tem um ensino dentro da graduação. Então, o aluno aprende sobre a filosofia, sobre a farmacotécnica, ou como preparar. Depois, ele tem as aulas práticas em laboratório, né? Aulas presenciais. E depois, ele faz 120 horas de estágio na melhor farmácia de homeopatia do Rio de Janeiro, que é a farmácia da UFRJ, com uma equipe maravilhosa, que, além de mim, tem a professora Adriana, a professora Fortini, a professora Juliana, né, que são as nossas duas, a gente chama preceptoras de estágio, né, são as farmacêuticas que recebem os nossos alunos no estágio e oferecem todo esse treinamento para eles, né? Além da professora Vânia também, que recentemente se tornou homeopata e também é professora colaboradora conosco, né? E agora, mais recentemente, a professora Ana Paula, que também
está se interessando por homeopatia, né? Então, a gente costuma dizer que a homeopatia é uma terapêutica muito cativante, né? Do ponto de vista tanto da ciência propriamente dita, né? Porque ela tem diferentes maneiras de você estar estudando, né, os modelos homeopáticos com as ferramentas científicas que a gente tem, tanto do ponto de vista da terapêutica, porque pelo tipo de tratamento que ela oferece, né, o tratamento do indivíduo como um todo, uma terapia que envolve não apenas os nossos aspectos físicos, né, que nos levam ao adoecimento, mas também os nossos aspectos emocionais e mentais, né? Então, por isso que a gente diz que a homeopatia ela é uma terapia muito completa, né? Porque a gente sabe hoje, né, João, que a gente não adoece só porque a gente tem contato com um vírus ou porque a gente é infectado por uma bactéria, né? A gente pode adoecer pelo estresse. Então, quantos indivíduos estão adoecendo agora, né, nesse período de pós-pandemia, né? Por problemas de estresse, né? Então, não necessariamente você tem a Covid, mas você adoece por outras razões, né? Então, o equilíbrio mental e emocional, ele precisa ser também privilegiado para que você tenha também o equilíbrio físico da sua saúde, né? E a homeopatia é capaz de fazer isso. Por isso ela é uma terapêutica tão linda e tão completa, né? Ó, o doutor Esperidião, grande homeopata, né? E esse canal que a gente está desenvolvendo, que a gente está abrindo aqui, né, João? Que é fruto da iniciativa sua e da Isabelle, junto com o meu grande amigo Alberto Lazzaroni, né? Tem como objetivo divulgar essas evidências científicas, não só da homeopatia, mas também dos florais, das plantas medicinais, né? E de outras práticas integrativas, né? Então, por vezes, a gente ouve muito, né? As pessoas que desconhecem a homeopatia e desconhecem toda a trajetória científica que a homeopatia possui, né? A gente ouve algumas pessoas dizendo a homeopatia é placebo, homeopatia não tem evidências científicas, né? E outras questões que a gente está sempre sendo questionado com relação a isso, né? Então, o objetivo também da gente criar esse canal aqui de comunicação com vocês, né, nesse grande canal de divulgação científica, é a gente mostrar para todo mundo, numa linguagem bem simples, numa linguagem bem informal, mas numa linguagem baseada em trabalhos sérios, né? Porque às vezes a gente vê aí algumas pessoas que se dizem pesquisadoras, né, que se dizem atuantes dentro de determinadas áreas, mas que não tem uma trajetória acadêmica, que não tem história dentro da pesquisa, né? Então, quando a gente se envolve de fato com a pesquisa, a gente constrói um currículo em torno disso, com um trabalho sério, né? Com um trabalho de pesquisa, com publicações científicas, né? Então, eu costumo até brincar com os meus alunos, né? Que dizem assim, que quando eles me perguntam, né? A homeopatia é realmente científica? Aí eu li ali na revista Super Interessante que a homeopatia é placebo, professor. E aí eu sempre respondo para eles assim, olha, para a gente questionar a cientificidade de alguma terapêutica ou de algum método, a gente precisa saber de que fonte a gente está retirando essa informação. Então, a Super Interessante ou uma informação que você busque no Google ou que alguma informação que não tenha um fundo, né, que não tenha um cunho científico, ela não deve ser considerada de fato como a o grande caminho para você seguir com relação a isso. Ó, mapa de evidências, né, que a Verônica está citando aí, que é um trabalho que a gente desenvolveu, né, em parceria com a Bireme, que é um órgão super importante aí, que produz uma série de referências, né? Vai mostrar aí para a gente, muito brevemente, o mapa de evidências científicas da homeopatia, né? Então, a gente quer fazer com esse canal de divulgação aí, coordenado por você, João, e pela Isa, há um grande microfone aí de divulgação dessas evidências, né? E mostrar que a gente trabalha de maneira muito séria e que os artigos científicos com homeopatia também são muito sérios e merecem ser conhecidos pela comunidade científica. E é interessante quando a gente tomou essa iniciativa, hoje mesmo eu recebi uma ligação, recebi uns 3 e-mails sobre isso,
incentivando a gente a fazer isso. E uma dessas ligações, né, a pessoa me falou assim, esse negócio de ler artigo científico é tão chato, né? Eu não gosto de estatística, eu não gosto de metodologia, mas eu amo a homeopatia. E eu quero saber se a homeopatia tem evidências ou não no tratamento do câncer, no tratamento de doenças parasitárias, no tratamento da Covid, né? E como é que eu posso ter acesso a isso, se eu não gosto de fazer a leitura desses trabalhos, né? E eu reconheço, né, que para quem não é do meio acadêmico, eu concordo. Eu falei para ela assim, você tem toda a razão, porque essa praia, né, do artigo científico, da escrita, da leitura, ela é nossa, ela é da gente que é professor. A gente ama fazer isso e é a forma como a gente se comunica entre nós, na comunidade científica. Mas a gente precisa levar para fora desse meio esse conhecimento e levar esse conhecimento de uma maneira palatável, de uma maneira didática, de uma maneira leve, para que as pessoas possam conhecer ter acesso a esse conhecimento, se empoderar desse conhecimento e passar a reproduzir isso no meio que ela vive, de uma maneira simples e didática e séria também, né? Porque a gente não precisa, para ser cientista, né, a gente faz o trabalho com seriedade, mas a gente pode usar outras ferramentas que não o artigo científico, que é essa linguagem dura, muito hermética, que segue um padrão reconhecido pela comunidade científica, né? Então, a ideia é traduzir isso de uma maneira tranquila, de uma maneira leve, para que a gente possa conversar sobre isso sem esses tabus, né? Isso é difícil, isso eu não entendo. Não, todo mundo pode entender. Basta que a gente use a linguagem correta, né? Então, esse que é o objetivo aqui desse nosso canal, né, de divulgação. Por isso que a gente pensou nesse projeto, que na verdade foram vocês que trouxeram para a gente. Eu reconheço que do alto dos meus 51 anos, eu não sou muito fã dessas ferramentas e não domino elas muito bem, né? Eu sou antiga mesmo, né? Mas eu estou me rendendo totalmente a ela, né? Porque eu sei que esse canal motiva vocês. E o que a gente quer é atrair também os jovens, não somente aqueles que já estão na homeopatia e em outras áreas há muitos anos, mas essa galera que está chegando aí, você que nunca viu falar de ciência, o que é isso, o que é homeopatia. Então, a gente vê que quando a gente está conversando, né? Você puxa, professora, mas o que é isso? Eu não estou entendendo nada. Claro, porque você nunca teve esse conhecimento. E a minha obrigação e o meu grande desafio é tornar esse conhecimento acessível, né? Então, talvez através dessa ferramenta que vocês estão criando para a gente consiga fazer isso, né? Então, produzir essas lives não só comigo, né? Mas produzir com os nossos professores, com os alunos que já passaram pela gente, que já publicaram os seus trabalhos, as suas teses, né? Quais são as grandes conclusões? O que a gente vem aprendendo nesses 20 anos de trajetória acadêmica, né? De homeopatia, são mais de 15 já que a gente desenvolve diferentes projetos. O que a gente pode mostrar de novidade, né? Então, essa que é a ideia aí desse canal de divulgação. Sim, sim. E aí, João, quer mais um? O que você acha? Sim, tem mais uma pergunta aqui. Oi, Juni! Uma curiosidade, no caso. Para você, qual a importância do mestrado e do doutorado? Boa pergunta, hein? Então, veja que o mestrado e o doutorado é uma etapa acima da etapa de graduação, né? Então, você atualmente está fazendo ensino médio, né? Você está pensando em fazer agora o seu Enem. No seu Enem, você vai escolher uma faculdade. Quem sabe você também não se torna um farmacêutico, hein, João? Ia ser muito bom, hein? E meu aluno, também na graduação. Ia ser muito legal. Então, você faz a tua graduação e aí você vai escolher a área que você bem entender. Aí você se tornou, então, um profissional formado, né? Na sua graduação. E aí você pensa, para que me serve o mestrado? Né? Então, o mestrado é uma área a mais de formação, mas uma formação que a gente chama ela de estrito sensu, né? Uma formação onde você vai se tornar mais do que um especialista, né? Você vai dominar um determinado tema, vai desenvolver esse tema
e vai defender uma tese. Então, digamos que a sua tese seja provar que as redes sociais elas podem ser um grande veículo de divulgação do conhecimento científico. Então, essa pode ser a sua hipótese. E aí você vai estudar tudo sobre rede social. Você vai ser um mestre em rede social. Em Instagram, em não sei o quê, eu nem sei o nome das outras. E aí você vai se tornar, então, um grande especialista em rede social. E se alguém que tiver interesse em trabalhar com redes sociais, pode vir a contratar, então, quem? O João. Por quê? Porque ele é um mestre em redes sociais. E aí você pode pensar assim, mas o mestrado já não está bom? Então, para eu fazer um mestrado, eu preciso de 2 anos de formação após a minha graduação. Nesse curso de mestrado, você vai fazer disciplinas e você vai ter que ter um trabalho de laboratório, se você escolher uma área que envolva laboratório. Ao final desses 2 anos, então, você defende a sua dissertação. E aí você ainda pode continuar os seus estudos. E além de fazer o seu mestrado, você pode fazer um doutorado. E o doutorado já ganha um título maior, né? Então, o doutorado, você tem que defender uma tese inédita, onde você se dedica a ela 4 anos. E você, então, vai levantar também uma hipótese e vai buscar comprovar essas hipóteses, né? Então, o título de doutorado, ele te dá um diferencial ainda maior. E com mestrado e com doutorado, você pode trabalhar como pesquisador, você pode trabalhar como professor, ou você pode ser um especialista na área que você escolheu. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, né, mas eu sou suspeita, né, porque eu amo essa vida e essa carreira, né? Mas eu costumo dizer para os meus alunos que a graduação é o primeiro passo, né? No caso da farmácia, por exemplo, né, um farmacêutico, quando ele se forma, ele chegou num primeiro degrau. Mas eu sempre digo para os meus alunos que esse degrau ele tem que subir, né? Não dá para a gente parar só na graduação. Então, fazer o mestrado é o primeiro passo e fazer o doutorado. E você pode até fazer o pulo direto, né? Você pode fazer o pulo da tua graduação para um doutoramento. São raríssimos os alunos que fazem isso. Eu tenho a minha primeira aluna que conseguiu fazer esse salto, que é a Camila. E ela, então, fez a seleção para o mestrado e a banca, então, entendeu que ela era uma aluna muito madura já, com um bom currículo, e a indicou, então, para fazer um doutorado. Então, você pode também, dependendo da sua trajetória acadêmica, né, economizar, entre aspas, né, esses 2 anos de mestrado e partir direto para um doutoramento. Mas com certeza absoluta, né? É o doutorado que te dá essa formação mais completa. E aí você pode perguntar, e acabou? Não. E aí você ainda pode fazer um pós-doutorado, um ou mais de um ou vários. Então eu, por exemplo, fiz o meu primeiro pós-doutoramento em 2016. Aí o pós-doutoramento você faz por períodos menores, né? Então, eu fiz um primeiro pós-doutoramento em 2016, depois eu fiz um estágio de maior duração, que foi 1 ano, onde eu fiz um pós-doutorado lá na Suíça, na Universidade de Berna, onde, então, eu venho desenvolvendo essa parceria internacional, que é um outro caminho muito bacana dentro da nossa universidade, né? E que é buscar a internacionalização. Então, quando você busca parcerias fora do Brasil, você também consegue crescer muito, né, profissionalmente. Por quê? Porque os países fora também do Brasil têm muito desenvolvimento científico e tecnológico, né? E a Suíça é uma grande líder, né, no desenvolvimento de pesquisa, de inovações, patentes e etc. E eu tive uma grande oportunidade, então, de fazer esse meu pós-doutoramento na Suíça, no ano de 2017, por 1 ano, e desde então não parei mais de ir para lá, né? Então, eu diria para você que hoje eu sou uma professora que voltei a estudar uma área muito nova ainda para mim, né? Que é a área de plantas medicinais, e especificamente uma planta que a gente estuda, que é o Viscum album, que é uma planta voltada para o tratamento do câncer. Então, veja que eu comecei a minha trajetória acadêmica querendo entender melhor o câncer
E hoje, 25 anos depois, estou tendo a oportunidade, então, de aprofundar os meus estudos novamente com a pesquisa por produtos naturais no tratamento do câncer, né? Que é uma linha super interessante. Então, a gente sabe que a gente pode tratar o câncer com quimioterapia, né? E a linha mais tradicional para o câncer. Mas há também outras formas de você tratar um indivíduo, e uma delas é através de produtos do reino vegetal, as plantas, né? E essa planta europeia, que é o Viscum album, é uma das linhas que a gente vem trabalhando no nosso laboratório, né? Então, essas atividades que a gente chama de internacionalização são muito interessantes para vocês também, estudantes, né? Então, atualmente eu tenho um aluno que é o João também, João Vitor, como você, né? Que é um dos orgulhos que eu tenho na minha vida, né? E o João fez o mestrado e agora está fazendo um doutorado pleno na Universidade de Basel, na Suíça, numa das faculdades de farmácia mais antigas da Europa. De 1436, mais ou menos, é a Universidade de Basel, onde a professora Adriana também fez o seu doutoramento, né? E hoje em dia, então, o João, que saiu da nossa universidade, começou como você, fazendo graduação, né? Quer dizer, você ainda está no ensino médio, mas vai chegar na sua graduação, fazendo iniciação científica, fazendo mestrado, fazendo doutorado, agora está fazendo o seu doutorado e abrindo um mundo de oportunidades para ele, né? Profissionais lá na Suíça, né? Então, esse é um caminho. Não quero dizer que com isso todos nós vamos seguir o mesmo caminho, né, João? Mas são caminhos que se abrem para a gente quando a gente tem essas oportunidades dentro da vida acadêmica, né? Então, eu diria que essa é também um desafio muito grande para a gente, né? Enquanto professor, que é essa motivação, né? Buscar essa motivação todo o tempo na conquista por novos recursos humanos, na formação de novos alunos e também no desenvolvimento de novas tecnologias, né? Então, por exemplo, graças a esse trabalho da gente lá com a Suíça, né, a gente está desenvolvendo uma nova formulação farmacêutica. Então, veja, esse produto que se usa lá na Suíça para o tratamento do câncer, ele é um produto injetável. Então, a gente injeta essa substância através de seringa. Aí eu vou te perguntar, você gosta de tomar injeção? Não, né? Ninguém gosta de tomar injeção, né? E quando a gente começou a trabalhar com esse projeto, a gente pensou assim, puxa, há outras formas da gente administrar os medicamentos, você sabia? Não necessariamente eu preciso injetar. Eu posso usar, por exemplo, a pele como um meio de transferência do medicamento. Esses medicamentos que a gente usa na pele, a gente chama de medicamentos transdérmicos, porque a derme é esse pigmento que reveste a nossa pele, o nosso corpo, né? A epiderme. Abaixo da epiderme, que é essa faixa mais externa, a gente tem a derme. E a derme, ela é muito vascularizada, ela é irrigada por vasos sanguíneos. E o medicamento, quando ele alcança a derme, ele pode ter uma circulação sistêmica. Então, o que o João, esse meu aluno que está lá na Suíça atualmente, fez foi desenvolver uma nova formulação com essa planta que a gente estuda, que tem atividade para o câncer, que originalmente era apenas usada de maneira injetável e agora pode ser utilizada no tratamento da pele. Então, veja como é bacana, né, a interação da farmácia com a medicina no tratamento de doenças antigas, como o câncer, mas no desenvolvimento de novas tecnologias, né? Então, tecnologias que podem ser, então, úteis para a sociedade, né? Eu acho que esse é um grande desafio do pesquisador também, né? É produzir conhecimento, mas também produzir novos produtos que possam ser utilizados pela sociedade, né? Então, atualmente, a gente tem uma patente, né? Que é uma proteção intelectual desse desenvolvimento que a gente fez, da UFRJ, com essa empresa suíça, onde, então, o desenvolvimento foi todo feito dentro da nossa universidade, né? Pelo João e pela nossa equipe, e que atualmente está disponível e pode ser uma tecnologia que pode vir a ser utilizada, né? Então, vê que coisa bacana, né? Como que a cadeia toda pode se fechar, né? Dentro da ciência e tecnologia, né? Então, com essas iniciativas, a gente pensa não só no câncer, mas a gente pensa em outras doenças, né? Como a própria Covid, né?
Acho que a ciência nunca teve tão em alta, né? Desde que a pandemia da Covid chegou, né? E o pesquisador nunca foi tão valorizado, né? Desde que aconteceu a pandemia, né? Porque é do meio acadêmico e universitário. Olha, minha primeira aluna, João, a Madalena. Essa foi a minha primeira aluna de mestrado, professora Madalena. Um beijo, meu amor. Então, veja que essa pesquisa acadêmica, né, ela é uma grande fonte de conhecimento, né, para diferentes áreas. Então, por isso o mestrado, por isso o doutorado, por isso o pós-doutorado, né, são áreas que a gente pode buscar no desenvolvimento do nosso currículo, da nossa formação e no conhecimento que a gente gera, né, para a sociedade de uma maneira geral. Então, você ainda é muito novinho, né? Você ainda não entende muito bem esse meio, mas guarda essa mensagem, leva isso para os seus colegas de turma, né? Você tem tantos colegas aí e conta disso para eles e fala como é fascinante essa vida, né? Como o estudo é importante, né, na vida dos jovens e do ser humano de uma maneira geral, né? Então, o que a gente quer é trazer adeptos para esse meio, né? É conquistar vocês para esse meio acadêmico também, que é bem bacana, né? Eu tenho só uma última pergunta, Tá. que é: que outras atividades e iniciativas você julga necessárias para jovens como nós que estamos iniciando nossas vidas profissionais? Olha só que responsabilidade, né? Dar um conselho assim para vocês, né? Olha, o primeiro conselho que eu daria, né, para toda a juventude, né, e você e todos os seus colegas e todo mundo que está iniciando, é estudar. Eu acho que o conhecimento, ele dá para a gente um poder muito grande, sabe, João? E o conhecimento, quanto mais a fundo você vai, mais poder você ganha, né? Então, esse conhecimento que é muito superficial, que a gente não aprofunda, né? Ele acaba sendo muito fugaz, né? Ele acaba sendo muito fácil de ser destruído. Mas quando você de fato se dedica, quando você se aprofunda nele, você constrói toda uma formação que tem uma base tanto de cidadania, quanto de conhecimento, quanto de formação, de caráter, muito grande. Então, se eu pudesse dar hoje um conselho para vocês, é esse, sabe? Se dediquem aos seus estudos. A gente está vivendo um momento, assim, muito difícil. Eu acho que a pandemia teve como o maior prejuízo, assim, talvez, além das mortes, né? Que a gente não tem como reverter, né? Acho que um grande prejuízo da pandemia é o prejuízo que a gente está deixando na educação, na formação dos nossos jovens, né? Porque é muito difícil, né, essa formação através da internet, e as crianças que estão se alfabetizando, que não podem ter acesso aos professores, né? Então, a educação está perdendo muito, né, com essa fase da pandemia. E a gente precisa resgatar isso. Como é que a gente resgata isso? Tendo responsabilidade com essa formação, né? Então, a gente vê aí que há formas e formas de você estudar. Então, eu posso fazer um curso à distância onde eu vou, de fato, aprender. Por quê? Porque eu vou realmente estudar. Ou eu posso simplesmente desligar a minha câmera e o meu microfone, ir para a internet e buscar todas as respostas daquele conteúdo, copiar e colar e me formar. Mas que profissional eu vou ser? Né? Um profissional que não leu nada, que não aprofundou os seus estudos. Isso vai ser cobrado de mim lá na frente, quando eu estiver no meu exercício profissional. Então, eu tenho muita preocupação com relação a isso, com os meus alunos, eu falo isso muito para eles, que eu tenho sofrido muito por esse distanciamento que a gente está vivendo, e lá na UFRJ a gente também está fazendo o sistema, né, de ensino à distância, e eu digo mesmo, eu fico com muita pena dos meus alunos, porque eles estão perdendo muito conteúdo que a gente não consegue aprofundar dessa forma. E digo para eles, olha, vocês vão ter que correr atrás desse tempo aí que a gente não está conseguindo
tá junto e que a gente não está conseguindo oferecer o ensino como a gente gostaria, né? Então, acho que esse é um conselho, assim, né, de uma professora já no auge dos seus 52 anos, quase, né, que eu vou fazer mês que vem, e dizer para vocês, né, que isso tudo pode ser superado com estudo, sabe, João? E com dedicação. Então, não desistam disso, né? Então, pensem sempre que essa herança, né, ninguém vai poder tirar de vocês, o conhecimento, né? O conhecimento, ele é adquirido e ele é para sempre, né? Então, um conselho, né, de uma velhinha aqui que já tem alguma experiência aí nessa trajetória, né? Então, minhas perguntas acabaram. Se alguém tiver alguma pergunta aí no chat aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Isso. Não sei se o pessoal quer perguntar alguma coisa. Mas é isso, o que a gente quer deixar aqui nesse canal, né? Então, na semana que vem, o João vai entrevistar a professora Adriana, que está lá com a gente na UFRJ também. A professora Adriana é também homeopata, farmacêutica, especialista em florais, especialista em homeopatia, né? Também fez o seu doutoramento na Suíça, em Basel, uma grande profissional. E ela também vai trazer essa experiência para vocês. Então, a ideia é que a gente traga aqui profissionais que sejam grandes motivadores, né? Dessa vida que a gente quer que vocês também conheçam, né? Que vocês saibam que existe e que vocês possam, então, desfrutar também desse conhecimento com todos nós. Porque depois dos professores, vamos chamar os alunos também. Você vai contar a sua experiência. O que é fazer uma iniciação científica? Qual a importância disso? Isso foi importante para você mesmo, João? Isso mudou alguma coisa na sua trajetória, né? E a gente faz votos que sim, né? Que a gente, de alguma maneira, influencie também essa tua formação. Influencie positivamente, né? A gente espera, né? Então, conversar com os nossos alunos de doutorado, de pós-doutorado, os alunos de mestrado, os alunos de iniciação científica, os alunos da farmácia, os alunos de outras áreas que a gente achar, pesquisadores de outras áreas, né? De outras terapias, que possam estar aqui conversando com vocês e motivando essa área do conhecimento, né? Então, a ideia agora é a gente ter essas lives e disponibilizar também essas lives, né, João? Você vai abrir um canal do YouTube? Como é que você pretende, então, divulgar? Para quem não conseguiu assistir hoje? Ah, tem como salvar aqui no Instagram. E depois tem como postar no YouTube também, eu acho. Pelo Isso, YouTube eu não ótimo. sei, não. Pelo YouTube eu não sei muito, A não. gente vai Mas pelo Instagram descobrir. tem como salvar. Criar Tem um, sim. um canal do YouTube, né? Então, nosso canal vai ter sempre esse nome, né? LMCFAR, né? Que é Laboratório Multidisciplinar de Ciências Farmacêuticas, né? Então, a gente vai tentar veicular sempre nessa página do nosso Instagram conteúdos. Ó, a Camila está dizendo, salva sim para a gente divulgar. Vamos salvar. E divulgar conteúdos. E depois que a gente já tiver feito essa rodada, você vai vir aqui, hein, prof. Camila? Anota, me dá um dia aí na sua agenda para a gente te entrevistar. E depois que a gente fizer essa rodada, né, com os nossos, com a galera do nosso time, né, da nossa equipe, a ideia também é a gente começar a divulgar esses artigos que a gente vem publicando de uma maneira bem popular, bem simples, né? Bem didática, para que a gente disponibilize também esses materiais. A Camila já aceitou, marca ela na agenda. A Márcia Capella também, eu quero que você entreviste a nossa professora, minha professora de iniciação científica, né? E assim a gente vai divulgando esse conteúdo, né? Então, a princípio, sempre às quintas-feiras, né, João? A gente vai conversar Sim, 30 sim. minutinhos, né? Pelo menos, para a gente conhecer um pouquinho dessa nossa história. Quero agradecer muito a você, João, e a Isabelle, né? A Isabelle que trabalhou na confecção desses documentos, né? Que preparou com tanto carinho, né? A nossa página junto com você.
E essa página vai sendo alimentada, então, por você, né? A gente tem muito conteúdo para divulgar, sabe, João? São muitos anos, né? De pesquisa e desenvolvimento, né? E a gente tem como, então, tá contando aí com a ajuda de vocês, né? Nessa tarefa de divulgação, nos ajudar aí a incrementar e deixar essa página bem bonita para que essas evidências científicas fiquem muito explícitas e à mão de quem quiser pegar, né? Vai ser só dar um clique e conhecer esse mundo um pouquinho mais de perto, né? Sim, sim. Então, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou encerrar. Beleza. Vamos encerrar mandando um beijão para todo mundo. Muito obrigada por vocês estarem Beijo aqui para com a todo gente. mundo. Obrigada, Boa pessoal. noite. Uma boa noite para todo mundo. E a gente se vê quinta-feira que vem, né, João? Sim, sim. Um beijo. Obrigada, tá? Pelo teu interesse, por essa conversa tão bacana. Adorei. Amém. Beijão. Gostei.